Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa e na aula de hoje nós iremos estudar, o uso de SS, C, C cedilha, os dígrafos SC e SC cedilha, certo? Ou seja, na aula de hoje nós iremos estudar os dígrafos SS, o S, o C cedilha e os dígrafos SC e SC cedilha nas palavras, certo? Por que eu estou falando dígrafo? Veja que são duas consoantes, certo? Só que elas só serão consideradas dígrafo, no caso de SC, quando apresentarem o mesmo som, que é o que vai acontecer nas palavras piscina, por exemplo, piscina. A palavra piscina, o S e o C apresentam o mesmo som, ou seja, o C tem som de S. Diferente do que acontece na palavra escola. Veja, já na palavra escola, o S tem som próprio e o C, som de C mesmo. Escola. Diferente. Por que não é um dígrafo? Porque o C não tem som de S. O C tem o seu som próprio, som de C. Escola, certo? Então, aqui nós temos um dígrafo. Porque o C e o S representam um único som. Já aqui nós temos um encontro consonantal. Por quê? O S tem o seu som próprio e o C, o som de C mesmo, a palavra escola. Pronto? Então vamos começar. Vejam só. Primeiro vocês têm que observar o seguinte. A família silábica do C não apresenta o mesmo som. Por quê? O C seguido de E o C seguido de I tem som de S. Então, olha a leitura. Ó. K, C, Si, Co, Cu. Então, isso aqui é muito importante. Por quê? Só vai ser dígrafo, ou seja, quando o SC for seguido de E ou de I, certo? Porque são as duas situações nas quais o C tem som de S, portanto, irá apresentar o mesmo sonzinho, certo? E o C cedilha aqui, ó, junto com o S, só vai ter o mesmo som, ou seja, só vai ser dígrafo antes das vogais A e da vogal O, certo? Porque só nessas duas situações vai ter o mesmo som, como na palavra cresço, desço, certo? Então vamos lá. Vejam, por que o C seguido de E e seguido de I tem som de S? Veja como é que lê. CE, lê C, CI, Si. E veja a família silábica do S. Ó. Sa, Se, Si, So, Su. Certo? E o dígrafo, dois S, eles seguem esse mesmo sonzinho aqui. A diferença é que eles não aparecem, os dois S jamais aparecerá no início de uma palavra. Só no meio da palavra, mas com o mesmo som. Sa, Se, Si, So, Su. Ok? Pronto, o C cedilha só aparece nas palavras seguidos das vogais A, O e U, certo? Não existe C cedilha seguido de E e C cedilha seguido de I. Por quê? Porque o C normal já é C e Si. Então, por que C cedilha? Não é necessário. E também na língua portuguesa você não encontrará nenhuma palavra iniciada com C cedilha, assim como não tem nenhuma palavra iniciada com dois S. Certo? Então tá aí, ó. Tem os mesmos sons? Sim. Sa, Se ou Só, Su, com dois S. Sa, Só e Su. Ok? Mas você não encontrará na língua portuguesa nenhuma palavra iniciada com o dígrafo 2S e muito menos com C cedilha. Não existe, certo? Pronto. E só é dígrafo, o SC só é dígrafo nas palavras
seguidos das vogais e vogais I. Assim como só será dígrafo o S com o C cedilha, seguidos de A e de O, certo? Porque nessa situação aqui é dígrafo. Com o U não vai aparecer nenhuma palavra. Com o E e com o I não existe. Por quê? Porque já é o C normal. Ok? Então vamos lá para o livro apresentar a atividade do dia. Então, nossa atividade de língua portuguesa será na página 51 e 52. Iremos estudar o uso do dígrafo SS, como está aparecendo aqui, C, da letra C, do C cedilha e dos dígrafos SC e SC cedilha. Lembrem do que eu já expliquei no início. Se esqueceu, volta lá, assiste mais uma vez, certo? Para que vocês possam realizar a atividade com toda tranquilidade. Vamos lá. Questão 1. Leia as palavras a seguir em voz alta. Aterrissar, disse, assistir, professora e travessura. Observe que nessas palavras aí, os dígrafos SS estão destacados. E é neles que vocês irão focar para responder as questões A, B e C. Certo? Por quê? Veja o que é que pede na letra A. As letras que vêm antes de SS nas palavras do quadro são vogais ou consoantes? Então, vocês apenas vão dizer se são vogais ou consoantes. Lembrando, gente, que as vogais são apenas 5 letras do nosso alfabeto. Quais são elas? A, E, I, O, U, certo? Letra B. As letras que vêm depois de SS são vogais ou consoantes? Copie. Então, vocês vão dizer se são vogais ou se são consoantes e vão copiá-las. Letra C. Faça uma pesquisa no dicionário e converse com o professor. Então, gente, isso eu já expliquei, certo? Se vocês quiserem chamar para conversar, tudo bem. Mas eu já expliquei para vocês. Não existe nenhuma palavra na língua portuguesa começando com, certo? Que começam com 2 S. Não existe. Então, a resposta é uma única. Não. Observe o quadro. Vamos recordar o encontro de 2 letras que representam juntas um único som é chamado de dígrafo, certo? Portanto, os 2 S em uma mesma palavra é um dígrafo, por quê? Porque tem um som só. Se vier seguido de A, você vai ler Sa. De E, Sé. De I, Si. De O, Só. De U, vai ler Su, certo? O som o som representado pelo dígrafo SS é o mesmo que o som representado pela letra S. Em qual palavra? Então, preste atenção no que eu vou explicar aqui. Ó. O S também ele apresenta som de Z. Quando é que isso acontece? Quando ele aparece entre 2 vogais. Então, ele não representa aqui o som de S, e sim o som de Z. Portanto, aqui nós temos a palavra asa, certo? E a segunda palavra é a palavra sapo. Então, veja a diferença, ó, za e aqui sa, certo? Então, quando é que apresenta o mesmo som? Vocês vão decidir aí, certo? Segundo, leia as palavras do quadro em voz alta. Começar, acontecer, espaço, açúcar, cinema e cereja. Vejam que apareceram aqui as situações que nós explicamos. Que o C tem som de S quando ele vem seguido de E ou de I, certo? Quando foi que isso aconteceu? Na palavra acontecer, na palavra cinema e na palavra cereja. Veja que essas 3 palavras não aparecem as vogais U, A e nem O. Por quê? Porque com A seria K, som de C, com O, CO, som de C, com U, Cu, som de C, ok? Já o C cedilha, ele só pode ser seguido das vogais A, O e U, certo? Então, por isso que a palavra é começar, espaço e açúcar. Com essas informações, vocês irão responder as seguintes questões. Letra A. Nessas palavras, as letras destacadas apresentam o mesmo som?
Então, é só vocês observarem aqui, ó, sa, em começar, ó, começar, acontecer, espaço, açúcar, cinema e cereja. Veja que os sons são iguais. Sá, sé, si, sol, su. Isso é mesmo som. Sá, sé, si, sol, su. Quando é que o som é diferente? Cá com seu. Família silábica do seu. Cá, sé, si, có, cu. Então, percebam que quando eu pronuncio sé e si, é outro som diferente de cá, có e cu. Já aqui não. Como é C cedilha, então lê sá. C cedilha do su, C cedilha seguido do ó, só, certo? Mesmo sonzinho de S, ó. Sa, sé, só, su, si e sé. Então, respondam a letra A baseado nessa explicação. B. Retome o dicionário e discuta com os colegas. Gente, já foi discutido. Vocês apenas irão colocar aí sim ou não. Existem palavras que começam com C cedilha? Se eu expliquei lá no início que existe, vocês vão colocar sim. Se eu expliquei que não existe, vocês vão colocar não. Entre as palavras escritas aqui no quadro, com C cedilha, existe alguma seguida das vogais E e I? Vocês vão observar a palavra começar, espaço e açúcar. Se existir alguma delas que o C cedilha está seguido da letra I ou letra E, vocês vão colocar sim. Se não, vocês vão escrever não. Vamos para a página 52.